amigos, olá irmãos, a Bíblia afirma categoricamente: Ele tomou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele carregou nossas enfermidades e por causa dos seus ferimentos fomos curados. Irmãos, não é coincidência que tanto o salmista quanto Isaías apresentem o perdão para todos os pecados e a cura de todas as enfermidades na mesma frase. Essas duas coisas, irmão, fazem parte do pacote da redenção que Jesus providenciou para nós. Amigos, olá irmãos, a Bíblia afirma categoricamente: Ele tomou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele carregou nossas enfermidades e por causa dos seus ferimentos fomos curados. Irmãos, não é coincidência que tanto o salmista quanto Isaías apresentem o perdão para todos os pecados e a cura de todas as enfermidades na mesma frase. Essas duas coisas, irmão, fazem parte do pacote da redenção que Jesus providenciou para nós no Calvário. Queridos, nos evangelhos percebemos que ninguém teve o pedido de cura negado quando se achegou a Jesus. Nenhuma vez sequer ele disse: você deve suportar esta enfermidade, porque meu Pai está lhe ensinando através disso. No entanto, nós temos visto crentes e até líderes dizerem que esse tipo de coisa vem de Deus, porque Jesus mudaria agora, irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não muda. Ele não muda, sua palavra também não muda. Jesus nunca repeliu ninguém que pedia pela cura. Durante toda a sua jornada terrena, isso não aconteceu. Além disso, irmão, se você acha que Deus está te ensinando alguma coisa a partir de uma doença, por que faria tratamento médico? Por que lutaria contra o que Deus está tentando ensinar a você? Não, irmão, você pode perceber quão ilógico é esse pensamento. No livro de Atos, também não há nenhuma pessoa que tenha buscado e requerido a cura de Deus e não a tenha recebido. Nenhuma vez os apóstolos disseram para ninguém: não sabemos se é da vontade de Deus curar você. Nunca, irmãos. Isso nunca aconteceu. Não é citado na Bíblia. Então, não pode ser verdade. Queridos, creia e acredite firmemente que Ele quer curá-lo. Na Bíblia, a cura era sempre algo certo, nunca negado a ninguém. De acordo com Isaías 53 e o Salmo 103, a cura é tão parte da redenção de Jesus quanto o perdão dos pecados. Então, irmão, se você exclui um, tem que excluir o outro. Não é diferente hoje. Pessoas acham que tem revelações especiais. Não. As enfermidades, debilidades físicas se encaixam na categoria de quê? De roubar, de matar e de destruir. Portanto, temos que nos posicionar contra elas, sabendo que fomos salvos, curados e libertos pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Doença, irmão, definitivamente não são a vontade de Deus para as nossas vidas. O pacote da redenção de Jesus ainda permanece firme e intacto. É por isso que Paulo diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmão, ele inclui o corpo com a alma e o espírito. Assim como Deus quer que nosso espírito e nossa alma sejam santos, Ele igualmente deseja que nosso corpo seja curado, irmão.
funcionando da forma como ele criou para funcionar. Então, muitas vezes dizemos, e é comum ouvir, às vezes escutamos muitas vezes essas coisas. Eu conheço uma pessoa que acreditava na cura de Deus, na cura divina e morreu. Mas, irmão, eu vou lhe fazer uma pergunta. Sua fé em Deus é baseada na experiência de outros ou naquilo que está escrito? Irmão, Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 4. Olha o que ele fala: e daí se alguns não creram? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Para ser mais direto, não é possível saber se aquela pessoa, aquele indivíduo que morreu, acreditava verdadeiramente em seu coração, ou talvez essa pessoa tenha apenas falado sobre a sua esperança na cura divina, mas na verdade aquilo era um escudo para esconder seu medo de não ser curado. Irmão, a fé verdadeira, ela não duvida da promessa de Deus, ela é firme no coração. Alguém pode dizer algo sabendo mentalmente que é correto, mas crer de forma diferente no seu coração. Sabe o que é isso, irmão? Tem fé, mas também tem dúvida. E Jesus falou, olha o que Jesus disse: se tiveres fé e não duvidares, veja bem, pode-se ter fé e dúvida ao mesmo tempo. Lembra daquele leproso? Ele falou: se quiseres, podes purificar-me. O leproso falou, olha aí, fé e dúvida junto. Como se ele dissesse: eu sei que podes, mas não sei se queres. Não, irmão, isso não existe na Bíblia. Jesus pode e quer curá-lo. Sempre ele curou a todos. Então, como vamos lidar com a experiência de outros que são contrárias ao que as Escrituras declaram? Não julgar, não devemos julgar ninguém. Por exemplo, se um membro de uma família ou um amigo falece, morre cedo devido a uma doença, qual seria a abordagem adequada? Eu acho, irmão, que as Escrituras ensinam que nós estamos numa corrida, temos visto muitas corridas. Então, numa corrida, cada participante tem uma pista na qual ele corre. Se a experiência de alguém não se alinha com as verdades fundamentais da palavra, então, irmão, deixe essa pessoa na pista dela, não traga para a sua pista. É entre aquela pessoa e Deus, irmão. Dessa forma, a fé não é enfraquecida. Agora, se o testemunho de alguém se alinha com a palavra de Deus, a palavra eterna que não muda, traga para a sua pista, traga para a sua verdade, irmão. Traga para a sua realidade para fortalecer sua corrida, o combate da fé. Devemos abraçar com todo o nosso ser o que a palavra de Deus declara, irmão. Antes de podermos receber a sua promessa, nós temos que crer firmemente, irmão. Quando fizermos isso, seremos, sabe o quê? Implacáveis, invencíveis em nossa crença. Lembre de um homem chamado Bartimeu. Quem não conhece, só se alguém não conhece a Bíblia para não conhecer Bartimeu. Jesus estava saindo de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão o cercou. Este homem cego chamado Bartimeu estava sentado à beira do caminho e quando soube que Jesus estava passando, começou a clamar pelo mestre, mas muitos faziam o quê? O repreendiam, dizendo a ele que não incomodasse o mestre, mas ele começou a gritar ainda mais alto. Aqui está um homem, irmão, cuja fé não estava só na mente, mas firme no coração. Se Bartimeu não acreditasse com todo o seu coração que Deus queria curá-lo,
ele não teria perseverado, não teria persistido, especialmente após ser repreendido por aqueles que estavam em volta dele, e teria se aquietado, irmão, se entregado ao seguinte pensamento errado: já que Jesus não virá, significa que Deus quer que eu permaneça cego. Mas meu irmão, minha irmã, Bartimeu não acreditou nessa mentira, permaneceu determinado e falante. E o que foi que aconteceu, irmão? Jesus parou, está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 49, e isto é maravilhoso. Jesus estava indo para Jerusalém para cumprir o seu propósito, irmão. Ele estava focado em sua tarefa e uma multidão de pessoas o cercavam. E sem dúvida, muitos tinham necessidades físicas, mas o que aconteceu? Suas necessidades não o fizeram parar e interromper sua missão. Entretanto, esse homem cego clamava por Jesus e não podia ser calado. Nenhuma adversidade, nenhuma advertência, nada poderia fazê-lo desistir. Que perseverança, irmão! Que perseverança! Foi o som da sua voz, não o silêncio dos outros, que fez com que Jesus parasse. Veja que as pessoas em volta de Bartimeu, elas não eram encorajadoras, pelo contrário, na verdade, elas eram contrárias ao que ele queria, mas isso não o perturbou. Perseverou, perseverança, gritou mais e Jesus parou, irmão. E o resultado, o mestre faz a pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Claro que Jesus sabia. Se Bartimeu tivesse dito: eu sei que é muito pedir pela minha visão, aquela forma choramingada, né, irmão? Mas o Senhor poderia, se der, se for possível, irmão, se pudesses me curar. Talvez Jesus o curasse, sabe por quê? Porque ainda não existia a Bíblia. Mas agora, irmão, nós temos a Bíblia para nos orientar. Não foi isso que aconteceu. Ele foi perseverante e a sua fé o curou, o salvou. Irmãos, Marcos não escreveu sobre as pessoas da multidão que não receberam cura. Ele não escreveu, ele focou, sabe em quem? No homem que a recebeu. Não permita que a história de outras pessoas que não receberam cura diminua sua convicção. Irmãos, não se torne crítico ou julgue aqueles que não receberam de Deus. Não, mas jamais deixe que a história deles entre em seu coração e enfraqueça, sabe o que, irmão? A sua fé. Jamais, como Paulo diz, que importa se alguns não creram, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. A única evidência, irmão, que devemos permitir em nosso coração são os testemunhos que se alinham com a palavra de Deus. Irmão, doenças, enfermidades, elas foram colocadas no corpo de Jesus e eles as cravou na cruz. Não permita que o diabo coloque em você aquilo que Deus colocou sobre Jesus na cruz, irmão. Não permita, repreenda e tome posse da sua cura, agradecendo, verdadeiramente declarando, mesmo passando, irmão, por uma enfermidade. Elas vêm sim, o inimigo é demais ousado, mas nós somos mais. Declare, mesmo na enfermidade: obrigado, Jesus, pelas suas feridas eu fui sarado, meu corpo é templo do Espírito Santo. Não creio nessa doença, mas sim na cura que me foi dada na cruz. Irmão, Deus lhe abençoe grandiosamente. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro, somos nós que fazemos decreto, irmão. Esta já é a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Agora, se você crê, repita, irmão: esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus.